Tchau, lindezas! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito, muito bem. Veja só quem decidiu aparecer das caras aqui novamente. Gente, eu tive sumida realmente há algum tempo das redes sociais mas eu tive meus motivos pessoais pelos quais eu me afastei de todas as redes durante alguns anos, né? Acho que fiquei uns 3 anos desaparecida, 2, 3 anos desaparecida. Depois eu voltava com vídeos curtos e tudo isso, mas agora eu decidi voltar de novo com os vlogs aqui no canal. E eu já tô procrastinando essa volta, gente, já faz algum tempo já. E eu até gravo alguns takes, algumas coisas, eu falo, não, vou voltar, vou voltar. Mas acabo procrastinando. E hoje eu tava aqui deitada, gente, tava meio assim sonolenta. Eu disse não, porque eu cheguei do trabalho super cansada, deitei aqui, eu falei, não. Me deu um estalo, eu falei, eu vou gravar, peguei a câmera e gravei. A única coisa que eu fiz foi amarrar o cabelo, que tava assim, não, né, não fica legal, pela glória. E passei um batonzinho e é o que tem pra hoje, gente. Eu falei, se eu não gravar, se eu ficar procrastinando, não vai. Toda vez eu quero fazer e não faço. E isso tá errado. E é uma das coisas que eu tô trabalhando em mim também. Vou fazer um breve resumo do meu desaparecimento aqui. É uma questão de respeito a todo mundo que está inscrito, principalmente as pessoas que já me seguem há muito tempo, desde lá do começo, desde a Itália. Acompanha aí todas essas mudanças na minha vida. E agora é um momento de recomeço, um recomeço solo. Então, assim, passei por momentos super difíceis, com problemas pessoais, problemas de saúde, problemas bem significativos mesmo. Eu não vou expor a minha vida, a minha intimidade, mas em questão a respeito mesmo, vou fazer um breve resumo de mais ou menos o que me aconteceu, alguns probleminhas que eu tive, onde que eu tô morando agora, continuo na Espanha. Eu tô morando em Valência. Eu mudei aqui para Valência em 2023, no final de janeiro de 2023. No meio de 2022 aconteceu uma reviravolta muito grande da minha vida, onde tudo aconteceu no mesmo mês, na mesma semana, uma coisa de louco, e o meu corpo simplesmente ele não aguentou a pressão do momento que eu estava vivendo e praticamente sucumbi. Passei por crises de pânico, ansiedade generalizada. Fui hospitalizada muitas e muitas vezes. Tive anorexia. Foi uma mescla de coisas assim. Uma coisa junto com a outra, porque no mesmo tempo eu tive Covid, estava fazendo um tratamento médico, perdi o tratamento médico porque eu peguei o Covid. Tudo assim, gente, na mesma semana. Na mesma semana foi um caos. Isso foi no meio de 2022. Então, no meio dessas turbulências, todo o meu corpo não aguentou. Eu tive problemas muito sérios com crise de pânico e ansiedade generalizada. Como eu acabei de comentar, eu fui hospitalizada muitas e muitas, muitas vezes. Tive que passar por um tratamento médico com medicação, com acompanhamento de profissionais. E fiquei nesse processo de recuperação mais de um ano. Então, por isso que eu literalmente desapareci. Foi um momento muito difícil, muito duro para mim. E eu não optei em ir embora. Eu passei por isso aqui na Espanha, sozinha. E um dos motivos que eu vim para Valência foi porque eu precisava sair de onde eu estava morando, que era em Almeria, para recomeçar e recomeçar mais forte em outro lugar. Só que quando no meio desse recomeço, eu também tive uma suspeita de um nódulo cancerígeno no seio, mas graças a Deus foi só um susto, só eu tive que fazer uma pequena cirurgia para tirar. Devido ao meu emagrecimento muito rápido, muito repentino, surgiu esse nódulo, ele tinha um tamanho bem significativo, os médicos ficaram bem preocupados. Então, além de estar lidando com essa questão da depressão, com as crises de pânico, ansiedade, eu ainda tive que lidar mais com essa surpresa aí do destino. Mas o importante é que eu consegui. Uma luta não é fácil, é muito difícil, principalmente quando você não tem apoio da sua família, de pessoas que você ama próximo. E eu sou a prova viva, gente, de que passar isso sozinha em outro país não é fácil. Eu não aconselho, não indico, porque é muito difícil. E assim, o processo de depressão, crises de ansiedade e pânico, não vou aprofundar nesse tema.
mas precisa de um acompanhamento médico com medicação e tudo. Mas, gente, é uma coisa que eu falo pra vocês, depende muito, muito, muito mais da gente. Claro que tem que ter o acompanhamento médico, a medicação, mas depende da gente. É uma luta nossa, assim, sabe? Uma luta pessoal nossa também, junto com o suporte, né? Profissional, com medicação. Então, eu, como profissional da área, que eu sou psicoterapeuta, para quem não sabe, e eu estava acostumada a lidar com isso, mas com outras pessoas. Quando aconteceu comigo, eu simplesmente recusei esse estado em que eu me encontrava. E eu cheguei nesse estado por uma mescla de coisas que aconteceu tudo ao mesmo tempo e simplesmente meu corpo não aguentou. Nesse processo também eu me separei, então eu mudei para Valência sozinha. E aqui em Valência foi onde eu continuei o tratamento médico, eu me recuperei. Então, assim, eu saí de uma vida para um estrangeiro totalmente estabilizada, porque eu tinha minha casa, meu companheiro, trabalho, estabilidade, tinha tudo. E, de repente, assim, crau, perdi tudo e ainda por cima com um problema bem significativo de saúde. Mas, graças a Deus, eu consegui. Tô recomeçando a minha vida de novo aqui na Espanha, sozinha, aqui em Valência. Agora, assim, recomeçando já faz um tempinho já que eu já tô nessa luta aí. Comecei aqui em Valência, eu saí da minha casa, onde eu morava em Almeria, onde aí eu estava próximo de familiares também, para vir para Valência, me recuperar, passar por essa pequena cirurgia. Fui fazer um resumo, gente, o resumão. Primeiro de tudo, eu não conhecia, gente, praticamente ninguém aqui. Mas alguma coisa dentro de mim falava, não, o seu lugar é em Valência. E tanto que quando a gente morava em Milão, uma das cidades onde eu queria morar aqui na Espanha era Valência. Então, a primeira vez que eu visitei Valência foi em 2019 e eu apaixonei. Eu falei, eu quero morar aqui um dia. Mas surgiu a oportunidade de mudar para a Espanha, mas para morar em Almeria e foi o que aconteceu. Então, quando eu passei por esses problemas, nos meus momentos assim de lucidez e de tentar reagir, eu tinha na minha cabeça que o meu lugar era aqui em Valência e hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, né? A escolha que Deus estava me mostrando era Valência, então eu vim. Eu conhecia, acho que duas pessoas aqui em Valência. Então não conhecia praticamente ninguém, não conhecia a cidade, já tinha vindo uma vez de férias, mas conhecer, não conhecia. Fui morar nessa habitação, então eu saí do conforto da minha casa com todas as minhas coisas. Eu mudei de Almeria com uma mala praticamente, deixei tudo para trás e vim recomeçar aqui em Valência. Morei em uma habitação com mais duas pessoas, duas mulheres, que foi onde eu fiz minha pequena cirurgia, continuei meu tratamento com os profissionais da área para resolver a minha questão com a ansiedade e o pânico, junto com a medicação. Consegui, aí uma luta muito difícil, consegui me recuperar. Fiquei morando em quarto. Depois eu fiquei uns 6 meses nesse quarto, depois eu mudei para outro quarto também, dividi um apartamento com 5 pessoas. Foi assim, gente, uma experiência louca! Então, por isso que eu falo, foi muito difícil. Mas assim, Deus sabe tudo, 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 tudo. Ele sabe o peso da cruz que a gente carrega, ele sabe a hora de botar a mão, ele sabe a hora de segurar a sua mão e ele nunca te abandona. E esse momento da minha vida é uma coisa que eu tinha certo, eu não sabia ao certo o que eu ia fazer com a minha vida. Eu não sabia se eu ia ficar aqui na Espanha, se eu ia embora para a Itália, se eu voltava para o Brasil, eu não sabia de nada. Mas assim, voltar para o Brasil não estava cogitando tanto essa ideia, mas eu não sabia o que fazer com a minha vida e a única certeza que eu tinha era que Deus estava comigo e que Ele não ia me abandonar, que Ele nunca me abandonou e que eu ia passar dessa fase e que era uma fase que eu tinha que passar por isso por algum motivo, mas que eu ia conseguir passar e graças a Deus eu consegui passar e estou aqui conversando com vocês. Eu falo que esse momento eu cheguei praticamente no fundo do poço porque eu quase morri. Então, assim, foi realmente Deus mesmo que me ajudou a passar por isso e me deu essa segunda oportunidade. E eu tô, pouco a pouco, reconstruindo a minha vida. E graças a Deus, assim, eu conheci pessoas super bacanas, construí uma rede de amizade super bacana aqui em Valência. Fiquei morando na habitação com outras mais 5 pessoas também, que eram pessoas super bacanas. A primeira casa onde eu morei também
Era muito bacana as pessoas, apesar de eu não ter um entrosamento muito grande com essas pessoas onde eu morei e dividi casa, eram pessoas super boas. Deus sabia exatamente quem eram essas pessoas com quem eu ia dividir a casa naquele momento. Então eu saí do conforto da minha casa, que era super confortável, super grande para morar em um quarto, gente, que era do tamanho do meu banheiro, vocês não estão entendendo. O primeiro quarto que eu morei aqui em Valência, eu juro por Deus, era do tamanho do meu banheiro. Mas tá tudo bem. Eu fiquei lá 6 meses, depois fui para uma outra que já era um pouquinho maior, porém tinha mais gente no apartamento. Mas deu tudo certo. Pessoas incríveis que passou pela minha vida, que ficaram, outras que se foram, mas todas essas pessoas foram importantes para minha recuperação, para minha adaptação aqui nessa cidade nova. Foi tudo assim, sabe? Parecia que Deus tinha planejado tudo. Vai passar isso, você vai ficar assim, mas você vai conseguir. Então eu sei que Deus tem um propósito para mim e um propósito para cada filho seu. Então o importante é não desistir, e eu não desisti de lutar por mim, pela minha vida. E agora estou recomeçando. Passei por uma fase muito agitada depois que eu me recuperei. Eu falei, eu quero é viver. E eu tava vivendo tudo que eu podia nessa cidade. Vocês não estão entendendo, gente. Mas agora já entrei numa fase assim mais tranquilinha, ok, vamos lá, que você não tem mais 18 anos e vamos recomeçar. Hoje já faz mais de um ano que eu moro no meu apartamento, eu consegui alugar um apartamento, moro sozinha, já tem 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e pouquinho. Vou mostrar para vocês também o meu apartamento onde eu tô morando, tenho o meu trabalho, que graças a Deus tá indo tudo super bem. E pouco a pouco eu tô caminhando, gente. O importante para mim foi a presença de Deus ao meu lado nesse momento. Pessoas que da minha família, pessoas que eu amo, confio, compartilhei com pouquíssimas pessoas, inclusive da minha família, essa experiência que eu passei. Quase ninguém sabe, vai saber agora junto com vocês. Mas eu agradeço demais as pessoas que eu conheci aqui também, sabe? O apoio da minha família, apesar de ser um círculo pequeno de pessoas que sabia o momento que eu estava passando, eu sou muito grata porque foi muito importante. E aqui estou. Não vou lamuriar nada, não vou ficar remoendo histórias do passado. Fiz um resumão do que me aconteceu. O importante é que, graças a Deus, eu estou muito bem hoje, de saúde principalmente. Tô recomeçando minha vida? Estou. Tive que começar tudo do zero? Tive. Eu tava até comentando e rindo esses dias. Eu falei, gente, eu perdi tudo das minhas roupas, literalmente, porque como eu tive esse processo aí de anorexia logo no início, eu emagreci assim em um mês, gente, questão de 20 quilos ou mais. Então eu saí de uma calça jeans 44 para uma 32, 30, 32. Não foi fácil. Então, muita gente, depois que eu voltei, por exemplo, pro Instagram, que eu voltei faz algum tempo, as pessoas ficaram assim em choque, perguntando como que eu tinha conseguido emagrecer tanto. E eu falei, ó, é questão de saúde. Não fiz dieta, não tomei remédio nem nada, foi uma questão de saúde. E foi um processo que eu vejo que fazia parte do meu processo evolutivo como pessoa, como ser humano, passar por isso. E o importante é que eu reconheci que a minha vida ela é muito valiosa e que eu tinha que lutar por ela, e foi o que eu fiz. Lutei muito, lutei demais pela minha vida e por estar aqui agora, e eu tô super contente com isso. Tenho um orgulho, eu sempre tive muito orgulho da pessoa que eu sou, da mulher que eu sou. E hoje, olhando para trás, eu não vou mentir, em vários momentos eu pensei em desistir. Mas só que eu sempre escutava uma voz falando, você pode, você vai passar por isso. E vai passar e vai sair muito mais forte. E realmente, eu passei, tive que lutar muito, 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 muito por mim, a ponto de ter dias assim, de pegar minha perna e falar, você vai sair dessa cama hoje, vai sair, sem um pingo de vontade nem nada. Mas vi uma força dentro de mim que eu mesma me obrigava a sair de casa, me obrigava a fazer as coisas. Não foi fácil, gente, foi uma loucura, uma loucura. Então, assim, hoje eu olho pra mim com muito, muito, muito mais orgulho que eu já olhava antes. E olha que eu sempre olhei pra mim com muito orgulho, porque eu tenho uma história de vida, assim, bem, assim, difícil mesmo, sabe? Eu sempre falo que eu sempre fui uma lutadora solo.
na minha vida. Não que eu não tenho família, eu tenho família, mas é uma questão assim de família um pouco desestruturada desde que eu nasci praticamente. Então eu tive que aprender a sobreviver a muitas situações e me adaptar a certas circunstâncias desde que eu me entendo por gente. Então eu sempre olhei para essa minha história com muito orgulho. E depois disso que me passou agora, nesses últimos anos, eu olho pra mim com essa força, com essa coisa, eu falo, cara, você é foda demais. Então, assim, porque se eu não pensar isso de mim mesma, eu não posso esperar que ninguém pense. E, aliás, eu nem quero que pense. Eu pensando já é muito suficiente. Porque você não tem que esperar a aprovação de outras pessoas. A aprovação, ela tem que vir de você mesma. E assim, eu sempre tive essa cabeça. Então, se antes eu já tinha essa cabeça de, nossa, eu tenho orgulho de mim, eu sou capaz, não sei o quê. A gente não pode com tudo. Eu não posso com tudo. Mas eu sei do meu potencial, eu conheço a pessoa que eu sou, batalhadora, lutadora, sabe, guerreira, não desiste. Eu sou a famosa frase brasileiro não desiste nunca. Sou eu, gente, na vida. Então, assim, e hoje eu reconheço muito mais isso, a pessoa que eu sou, a mulher que eu sou e as coisas que eu quero para minha vida. Então é isso, não vou ficar prolongando esse vídeo muito. Eu já estou procrastinando há muito tempo gravar aqui para dar essa explicação para vocês e tudo. E eu vou voltar a gravar os vlogs também. Já gravei alguns vlogs que eu não subi, de algumas viagens que eu fiz, porque se tem uma pessoa rueira nessa Espanha sou eu, gente. Tô para todos os lados. Descobri um monte de coisa que eu gostava muito e que por algum motivo não é que eu deixei de gostar, eu simplesmente não fazia mais. E que ultimamente eu tenho feito tudo, gente, tudo. Eu tava meio que desembestada. Agora não, já tô meio que dentro do trilho de novo. Então, é isso. Vou mostrar para vocês a minha rotina aqui, como que tá sendo esse novo recomeço sozinha aqui na Espanha. Como eu já falei, não é fácil, gente. Não é fácil começar do zero de novo, uma coisa que já tava tudo arrumadinho, tava tudo organizado, cara, tava tudo certinho. E de repente, uau, se acabou tudo, literalmente tudo. E eu me vi aí sem nada, sozinha e tá ok. Então, vou mostrar para vocês esse recomeço, como está sendo a minha vida aqui em Valência, que eu já falo para vocês, gente, eu amo essa cidade, amo, 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 amo. Faço muitas coisas bacanas aqui, tenho o meu trabalho, tenho o meu grupo de amigos, a cidade é incrível, eu gosto muito de viver aqui. Então, eu vou compartilhar essas experiências com vocês. A Rueira que eu tô também fazendo algumas viagenzinhas que eu amo, gente. E agora eu tô fazendo mais que antes, mais que nunca. Então, tudo isso eu quero compartilhar com vocês. E também quero ser uma incentivadora para vocês também, para quem me assiste. Então eu não quero ser só, vou mostrar supermercado, vou mostrar minha rotina, vou mostrar isso, não. Eu quero mostrar um pouco mais para vocês se conectarem mais comigo, porque é muito fácil a gente que é imigrante começar a trabalhar com as redes sociais mostrando só assim a parte boa. Mas quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu mostro o bom e o ruim. Então a gente já passou por muita coisa aqui nesse canal. A gente já passou por uma pandemia nesse canal, bem na Itália, no olho do furacão. A gente passou sendo as primeiras pessoas na quarentena. Então, assim, a gente tem uma história. Então, nessa história, agora eu vou construir uma outra história junto com vocês. Então hoje é um vídeo para contar para vocês que eu vou voltar a gravar os vlogs, vou construir uma nova história e eu quero vocês junto comigo nessa nova história, vivendo e compartilhando momentos junto comigo, além de compartilhar momentos, compartilhando histórias também, porque eu quero compartilhar mais experiências com vocês, para que as pessoas se identifiquem um pouco mais com alguma situação, incentivar, motivar um pouco mais e não os vou focar também, mostrar as coisas que eu sei que vocês gostam, que é viver aqui, supermercado, essas coisas, mas também mostrar um outro lado de ser imigrante, que muitas vezes a gente não mostra, não fala sobre isso. E eu sei que tem muita, muita, muita gente com muita história para contar, muito relato de vida, muitas experiências para compartilhar. Então eu quero ser a ponte também de todos vocês.
quem já passou por alguma coisa, tem uma experiência. Desde que eu passei por esses problemas de saúde e que eu comecei a pensar em voltar a gravar, eu tinha certo que eu queria voltar com um propósito. Que as pessoas que passou, ou tá vivendo algum problema e vive aqui, vive longe da família e tudo isso, gente, essa pessoa, ela precisa de uma rede de apoio muito grande e muitas vezes não tem. Eu tive remoto da minha família, de alguns amigos mais próximos, mas que também não moravam aqui. Então, assim, aqui mesmo, em Valência, eu cheguei para esse recomeço, vivendo um momento super difícil só. E o apoio que eu tive foi todo remoto. Então, assim, eu sei quanto esse apoio, mesmo remoto, foi importante para mim. Então, eu quero ser aí um apoio também para vocês, para as coisas boas, para as coisas mais ou menos, para as coisas ruins também. A vida não é só feita de viagens bacanas, oba-oba, festa e coisa legal. Então, assim, a gente tem que saber... e também não precisa massacrar a tragédia, né? Nas redes sociais. Que eu já sou bem dessas. Na verdade, eu nem tenho paciência. Se começa com muita tragédia, já não é comigo. Mas a gente não pode ignorar também os momentos difíceis. Então é isso. Vamos para os próximos vídeos. Gente, eu fiz algumas pequenas viagens ao longo do início desse ano que eu queria compartilhar com vocês, mas não aconteceu. Então eu não sei se eu compartilho ou não compartilho. Me deixa aqui nos comentários do que vocês, se vocês querem ver, mesmo se foi alguns meses atrás ou não. Mas foi bacana, eu fiz umas viagens super bacanas e eu gravei uns vlogs. Não editei, mas eu sei que consigo tirar alguma coisa dali para mostrar para vocês de cidades aqui da Espanha que são super lindas. Então, se vocês quiserem que eu bote esses vídeos aqui, mesmo eles não sendo atualizados desse mês ou do próximo mês que você vai estar assistindo esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você tá chegando aqui de paraquedas, não tá entendendo nada e gostou um pouquinho, se identificou um pouco com os meus vídeos e com o meu relato agora, então já se inscreve no canal e deixa o like que ajuda bastante. Então, um grande beijo e nos vemos daqui a pouco em mais um vlog aqui no canal. Um beijo! Tchau!